Qual seria a notícia que os cientistas te dariam e você simplesmente ficaria assustado? A descoberta de alienígenas, um novo planeta onde os humanos podem morar, a existência de um buraco negro em rota de colisão com a Terra, enfim. Hoje a gente não vai falar de coisas tão grandes assim, mas de descobertas que os cientistas simplesmente não conseguem explicar sobre elas, as suas origens, as suas razões, por que é que elas aconteceram ou para que servem. Fica aquele questionamento, o pessoal cria até teorias sobre isso, por que é que isso aqui existe, quem foi que criou, de onde veio, para onde foi, enfim. Hoje a gente vai falar sobre isso e tem muita coisa interessante aqui na frente. Te convido a se inscrever no canal para você não se esquecer, pois sempre tem conteúdo interessante por aqui. Mas vamos deixar de enrolação e vamos começar falando sobre um livro que até hoje ninguém conseguiu decifrá-lo. Imagina se você encontrasse um livro antigo, cheio de escritas e desenhos de coisas que você simplesmente não consegue entender, e ele tá em uma língua ali que não existe, pelo menos nos nossos Google Tradutor da vida, ou uma língua conhecida pelo ser humano. Esse livro é real e o nome dele é Manifesto Voynich. Basicamente é um livro que ninguém, nenhum pesquisador, cientista, linguista, estudioso ou que seja, conseguiu decifrar uma única palavra. Ninguém entende. E aparentemente é um conjunto de ensinamentos ou um tutorial ou uma coisa do gênero. E mostra inclusive diversas plantas e animais que não estão catalogados. Eles não existem ali em botânicas, ou a gente não conhece esses animais ou esse tipo de planta. E muita gente se pergunta, inclusive, se esse manuscrito realmente retrata o planeta Terra, ou se ele veio ali de um conhecimento sobre outra civilização, se essas plantas realmente existiram, ou se pode simplesmente ser uma invenção, alguém foi lá, decidiu trollar todo mundo e escreveu isso daqui. No entanto, os cientistas não acreditam que é simplesmente uma armação, porque é uma língua muito complexa, com padrões de repetição de letras e frases que aparentemente possuem ali algum tipo de sentido, embora a gente não entenda. Eu achei bem parecido com a língua élfica ali do Senhor dos Anéis, pra ser honesto. E cara, honestamente eu não faço ideia também o que é que isso pode ser. Talvez algumas teorias apontam justamente para uma civilização que deixou de existir sem rastros, sem detalhes, e eles possuíam ali a própria linguagem, e por isso hoje em dia nós não sabemos de onde veio, quem eram e tudo mais. Outras pessoas comentam que talvez isso daqui seja sobre outra civilização, uma civilização alienígena, uma civilização que veio antes de nós e que possuíam outras plantas, outros animais, outros tipos de vida. Eu honestamente fico um pouco cético com isso, mas não tem como afirmar nada, né? O fato é que esse livro existe e que ninguém sabe de onde ele veio ou o que ele significa. Pra tu ter uma ideia, ele foi descoberto ali mais ou menos no século XV. Passou ali na mão de poetas, de escritores, de filósofos ao longo dos séculos e tudo mais. E apenas em 1912, um cara chamado Wilfrid Voynich adquiriu ele, trouxe ele para o mundo, digamos assim. E por isso ganhou o nome do cara, Manuscritos Voynich. Mas me diz aqui embaixo o que é que tu acha dessas letras, se tu acha parecido também com o Senhor dos Anéis ou coisa do tipo, se tu acha que é algum tipo de manual de alquimia, um idioma perdido, alguma revelação sobre alienígenas, ou simplesmente alguém tava com muito tempo livre e decidiu fazer esse rolê todo aqui. Agora, falando em alienígenas, um sinal veio do espaço lá nos anos 70 e muita gente acredita que foi a primeira comunicação de seres extraterrestres conosco. Talvez você já tenha ouvido sobre essa história, tô citando aqui o sinal WOW, que basicamente foi captado por um radiotelescópio lá em 1977. Ele estava mirado ali para um conjunto de estrelas e planetas, captando ali informações sobre o universo, sons e tudo mais através de radiofrequência, quando eles receberam ali um sinal de mais ou menos 72 segundos com esse som aqui.
E cara, esse sinal veio numa frequência que poderia ser traduzida, digamos assim, para um som. Foi basicamente tudo milimetricamente calculado, muita gente acredita, e por isso a gente conseguiu ouvir esse sinal, e talvez tenha sido a primeira forma de contato de outra civilização, de outro planeta, de aliens ou coisa do tipo, com os seres humanos. Muita gente acredita que na verdade não é bem assim, embora ele tenha chegado ali na frequência de 1420 MHz e tudo mais, que é a linha do hidrogênio. Ou seja, esse som poderia passar ali pelo hidrogênio, que é um elemento mais abundante no universo, e poderia percorrer longas distâncias até encontrar outra civilização. Mas muita gente acredita que na verdade isso não foi tão pensado assim. Na verdade pode ter sido um fenômeno natural desconhecido, por exemplo, dois corpos celestes se encontrando ou se batendo, um tipo de emissão de rádio que a gente ainda não compreende ou coisa do tipo. Isso na verdade é bem acatado, digamos assim, pela ciência. Outras pessoas também acreditam que pode ter sido interferência humana de um satélite ou rádio na Terra, mas os cientistas são meio céticos com isso, porque o radiotelescópio estava filtrando todo tipo de som ali da Terra, e sons já conhecidos. Ele estava realmente querendo frequências do espaço. Então, isso pode ser descartado, digamos assim, mas eu queria saber a tua opinião, se tu acha que talvez tenha sido realmente o embate de dois planetas, duas estrelas, ou algum som que a gente ainda não conhece, ou realmente isso daqui foi uma comunicação, uma espécie ali de aviso de outros seres para o planeta Terra ou para outra civilização que eles encontrassem. É uma pena que desde 1977 a gente não recebeu mais nenhum sinal como esse ou coisa do tipo, mas enfim, me diz aqui nos comentários o que é que tu acha. Agora vamos voltar aqui pro planeta Terra. A gente já falou muito de alienígenas e de espaço. Eu quero falar agora de uma coisa bem curiosa que aconteceu lá na Costa Rica e que os cientistas simplesmente não conseguem explicar como foi que isso aconteceu. Para essa história aqui, eu quero que você se imagine andando por uma floresta ali na Costa Rica, cheio de árvores altas e sons de pássaros e tudo mais. Só que aí do nada, enquanto você tá ali na sua caminhada, ali na sua trilha, você se depara com dezenas e dezenas de pedras que são tão perfeitamente redondinhas e esculpidas que parecem que foram feitas por mãos humanas. Só que o detalhe é que a gente está falando de centenas de pedras, algumas com mais de 15 toneladas, com mais de 2 metros de altura, e que simplesmente ninguém sabe quem foi que fez isso, se foi algum tipo de civilização, se foram povos antigos, e por que eles teriam feito isso em um lugar tão remoto, tão longe da civilização, porque foi bem ali no meio da floresta. E essa história é verídica. Lá em 1930, uma empresa norte-americana chamada United Fruit Company estava limpando ali as florestas para começar uma plantação de bananeira. No entanto, durante as escavações eles encontraram diversas dessas pedras, ficaram totalmente curiosos com aquilo, e a notícia começou a correr mundo afora. Arqueólogos e curiosos do mundo inteiro foram atrás dessas pedras para poder analisar, tentar descobrir alguma coisa. Infelizmente, muitas delas foram destruídas ou danificadas, porque algumas pessoas pensavam que tinha ouro dentro dessas pedras, aí ia lá quebrar a pedra para ver se achava algum tipo de tesouro ou coisa assim, mas não tinha nada além de rocha sólida. Inclusive era uma rocha bem dura, de um material chamado grano de diorito. Essas pedras inclusive ficaram conhecidas como Las Bolas, e até hoje ninguém encontrou quais foram as ferramentas utilizadas para esculpi-las, se elas foram feitas há muito tempo. Existem as teorias que elas foram feitas há mais de 1500 anos por civilizações pré-colombianas, conhecidas como cultura Dikis. Dikis em colombiano, não em inglês, tá? No entanto, são só teorias, não tem nenhuma prova que esse povo realmente fez isso ou coisa do tipo, até porque a gente não sabe onde estão as ferramentas ou a tecnologia. Era até complicado eles fazerem coisas tão perfeitas milimetricamente falando há quase 2000 anos atrás. Mas enfim, essa é a teoria mais aceita. Outras pessoas novamente vão para a teoria de alienígenas, de visitas de outros povos e etc. Eu acredito que não, eu acho que na verdade esse povo antigo conseguiu fazer essas pedras, só não sei o motivo, se eles estavam tentando comunicar alguma coisa ou se era simplesmente uma decoração.
Me diz aqui embaixo o que é que tu acha. E pra finalizar, se eu te dissesse aqui que o primeiro computador do mundo foi construído há mais de 2000 anos, o que é que tu me diria? Muita gente pode duvidar, dizer, Luigi, o primeiro computador é do século passado, século 20 e tudo mais. No entanto, deixa eu te contar essa história que ela é bem curiosa. O ano era 1900 e um grupo de mergulhadores gregos estava procurando ali no mar Mediterrâneo algumas coisas, quando eles acabaram tropeçando, digamos assim, em um naufrágio que continha diversos artefatos preciosos, como estátuas de bronze, mármore, moedas, cerâmicas e tudo mais. Inclusive, se você quiser saber mais histórias sobre tesouros encontrados no fundo do mar ou coisa do tipo, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, ele vai estar no card e na descrição também. Eu conto nesse vídeo um pouco sobre a história desses tesouros, mas entre essas descobertas, esses itens valiosos, eles encontraram uma máquina diferente, feita de bronze e com algumas engrenagens. Uma coisa bem diferente do que eles estavam acostumados a ver, e principalmente dentro de tesouros. E basicamente a gente está falando aqui de uma peça que foi chamada de máquina de Anticítera, que olhando assim de primeira não parece nem um pouco com um computador, mas ela servia exatamente para isso, pois ela podia calcular posições astronômicas, prever eclipses, marcar eventos culturais como os Jogos Olímpicos, por exemplo. E tudo isso utilizando ali mais ou menos 30 engrenagens. Você girava uma manivela e ela tinha mostradores ali. Você girava outra coisa e conseguia ver, por exemplo, qual era o movimento do Sol, da Lua e dos 5 planetas visíveis a olho nu na antiguidade, que no caso é Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Conseguia fazer previsões e tudo mais, tudo ali em um objeto que caberia na sua mochila. Era basicamente o primeiro computador / notebook / celular da história. E cara, tinha diversas ferramentas nessa máquina e muita gente se pergunta como é que os gregos antigos, 2000 anos atrás, tiveram essa ideia, essa tecnologia para poder criar algo tão avançado, até porque tecnologias similares a essa só foram a aparecer durante o Renascimento, mais de 1000 anos depois. Então muita gente não entende como foi que a máquina de Anticítera foi pensada, como foi que eles chegaram naquilo ali. Algumas pessoas pensam que essa máquina foi obra de Arquimedes, que foi um matemático e engenheiro grego super famoso, talvez você conheça, mas a gente não tem nenhuma prova direta sobre isso. Só sabemos que provavelmente esse naufrágio aconteceu ali por volta de 70 a.C. e demorou quase 2000 anos para ser encontrado. O fato é que durante o século XX inteiro ela passou por estudos através de raio-x, tomografias e etc., onde os cientistas conseguiram estudar essa máquina sem danificá-la, e eles viram que as engrenagens eram tão precisas que era basicamente impossível, improvável delas serem feitas sem ferramentas modernas e tudo mais. E cara, se essa ferramenta foi encontrada, muita gente se pergunta por que não existem outras parecidas também. Simplesmente, se eles criaram uma ferramenta como essa, deveriam existir mais ao redor da Grécia ou no Império Romano, coisa assim. Talvez existam e ninguém encontrou até agora, pode estar em outros naufrágios ou embaixo da terra. Enfim, outras pessoas também acreditam que pode ser tecnologia alienígena. Os aliens fizeram contato com o povo naquela época, trouxeram ali ferramentas e ideias e eles criaram essa máquina, mas novamente entra naquela teoria, ninguém sabe. Outras pessoas acreditam inclusive que foi uma viagem no tempo, alguém do futuro foi até o passado e trouxe esse dispositivo, ou pelo menos ferramentas e ideias para as pessoas fazerem aqui. Uma vibe bem de volta pro futuro. Mas eu queria saber o que é que tu acha, por que é que essa máquina existe, se foi realmente uma viagem no tempo, um contato alienígena, ou simplesmente os gregos eram absurdos para criar um negócio como esse. Me diz aqui embaixo a tua opinião sobre esse e sobre os outros itens também, é um mais curioso e diferente do que o outro. Queria muito saber o que é que tu acha e só não se esquece também de dar uma olhada aqui nas redes sociais, @Luigi Menezes em todas elas, tem sempre curiosidades por lá também e aqui no canal, então convido você a se inscrever e clicar no gostei para apoiar o meu trabalho. Esse vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau!